Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. Vamos agora começar o segundo bloco da Parola 61. Adoração é estilo de vida, com um convidado especial. Vem! Oi, gente, depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. É isso aí, estamos de volta aqui então no segundo bloco dessa Super Parola 61, a última de 4, falando sobre o tema adoração, hoje com um convidado especial aqui, ó, Gutão Amêndola, diretamente lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Gutão, nós começamos falando então a respeito da visão do templo, né, na questão da adoração, e aí eu queria fazer uma ponte com vocês, partindo de dois textos do apóstolo Paulo, onde ele pega, por exemplo, lá em 1 Coríntios 10, versículo 31, o contexto aqui está falando sobre aqueles que fazem, aqueles que não fazem, enfim, mas eu gosto muito dessa citação aqui no final do versículo 31, ele fala assim, fazei tudo para a glória de Deus. Adoração como estilo de vida é você fazer tudo para a glória de Deus? Você viver de forma com que o nome do Senhor seja glorificado em tudo aquilo que você faz? E aí eu pego a ponte de 2 Coríntios 3, quando o apóstolo Paulo fala assim que nós somos cartas vivas, né? Nós somos cartas de Cristo, nós somos aqueles que carregamos a mensagem dentro de nós. Então, dentro dessa ilustração que você usou tão bem sobre a adoração dentro do templo, né? A gente fazer esse fogo queimar, a gente tem essa responsabilidade como cristão de pegar esse fogo no altar diretamente de dentro do templo, né, no momento de culto, e levar essa brasa conosco no coração por onde a gente for, né? Eu acho que dá para a gente começar a fazer um bate-papo bem bacana em cima disso. O que você me diz, então? Olha, vou ver se eu consigo falar tudo que está no meu coração em poucas palavras, tá? Às vezes eu me preocupo se eu preciso de muito tempo para te convencer ou de pouco tempo para o Espírito Santo falar com você, né? Não que eu faça ele falar, né? Mas que o seu coração queime por isso, já que a palavra queimar foi usada, a palavra do Senhor em Lucas 12:49 diz duramente assim, tá? O próprio Jesus falando, eu vim para trazer fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse em chamas, né? E outra coisa importante, né, que vai de encontro à sua fala, é que se nós nos entendemos como cristãos, nós temos que parecer com este Cristo a quem nós amamos, não é? Então, não tem outra coisa mais importante do que parecer com o próprio pai, né? Com aquele que me criou, com aquele que me gerou, com o que é dono e detentor de todas as coisas que eu tenho e sou. Então, sim, eu deveria ser o próprio Cristo no mundo, né? Como cristão. Não, Arthur? Sim, sem dúvida. Aliás, Ah, aliás, a definição de cristão é Atos 11:26. A palavra vai dizer, né, que os discípulos em Antioquia pela primeira vez foram chamados cristãos. Quando a palavra usa discípulos, a gente tem que pensar no discípulos no mais puro sentido da palavra grega para discípulos, que é discípulos, né? O grego de discípulos é discípulos, mas que quer dizer seguidor, imitador, aquele que quer fazer igual, né? O ser discípulo de Cristo é integralmente imitar ao mestre, né? E eu acho que aqui cai muito dentro daquilo que o Arthur perguntou e que o Guto afirmou, acerca dessa dinâmica de uma imitação constante a Jesus. Eu não sei vocês, mas eu consigo enxergar no ministério de Jesus, se eu olhar para o ministério de Jesus com esses óculos, eu consigo enxergar no ministério de Jesus uma prática constante de adoração, né? E aquilo que o Guto acabou de falar, a gente tem que ser a expressão de Jesus na Terra o tempo todo, né? Então essa perspectiva de uma adoração que me contagia dentro do templo e que me move
para o lado de fora, ao ponto de determinar o que vai ser a minha vida, eu julgo que seja muito, eu julgo que vá muito de encontro com aquilo que o Guto acabou de colocar, né, nesse sentido de imitarmos a Jesus. Agora, Gutão, a questão é a seguinte: como imitarmos a Jesus, né, ou mantermos essa chama acesa no meio de uma sociedade tão distante dessa realidade de Cristo, dessa cultura do reino sendo dissipada aqui na Terra? Como que a gente vai vivenciar isso no dia a dia, na vida real, ao vivo e a cores? Né? O que é ser um adorador na rua, no trabalho, no meio de uma sociedade tão esquisita como a sociedade de hoje? Olha, eu entendo que tudo se converge na comissão, né? Indo por todo mundo, pregue o evangelho. Eu acredito isso. Que a ordem já tenha sido dada. Paulo, 2 Coríntios 1:12, diz assim: porque a nossa glória é esta, que o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas com a graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então, realmente, eu entendo que a convivência dentro da sociedade é algo muito importante e que o cumprimento dessa comissão seria a melhor forma de resplandecer isso que Cristo tem nos pedido, né? De sermos diferentes, de termos uma vida de adoração, de reconhecimento, de devoção àquilo que Deus nos pediu, né? Não tem como se nominar cristão e não ter as atitudes, não ter aquele pensamento, né? Que até é nome de livro, né? Em meus passos, o que faria Jesus? Então, muitas vezes a gente se pergunta isso, né? O que Cristo faria nessa situação, o que Cristo faria ou não. A gente acaba levando a nossa vida como se fosse algo somente ali. Eu tenho que dormir cedo para acordar cedo, para conquistar o meu pão, para chegar cedo em casa, para dormir de novo, e nos contentamos com uma vida num ciclo vicioso, um círculo que acabamos esquecendo, deixando a missão de lado, o resplandecer de Cristo de lado. E não tem como ser um adorador, ter uma vida de adoração e não manifestar a glória daquele que nós estamos reconhecendo, que nós estamos adorando. Então, deixa de ser a adoração quando nós vivemos essa vida no modo automático e entramos e saímos dos lugares sem pensar na transformação daquele lugar, sem que o ambiente seja transformado, sem que as pessoas sejam transformadas. Aliás, muitas das vezes, nós entramos nos lugares e veneramos aqueles lugares a ponto de sair de lá parecido com eles. Então, nós convivemos com pessoas e acabamos pegando o sotaque deles ao invés deles pegarem o nosso Cristo. Às vezes a influência do mundo ela tem sido mais forte sobre nós do que nós temos impactado o mundo com a nossa influência. E isso tem que ser repensado, preocupado, se as nossas atitudes estão manifestando realmente a glória daqueles a quem nós adoramos, que é Cristo. Eu gosto muito de um texto que até preguei recentemente lá na igreja, que está em 1 Timóteo. E bem em linha com o que você falou, 1 Timóteo 3, 14 e 15, vai dizer assim: mesmo esperando encontrar-te em breve, espero-te, escrevo-te estas coisas para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce, firmeza, firme fundamento, baluarte, escora, esteio da verdade. Ou seja, a palavra do Senhor me diz que eu sou a igreja, lá em Efésios 2. E aí, a palavra está falando que a igreja ela é o fundamento. A igreja ela é a escora. A igreja ela é o esteio da verdade. Então, ou seja, onde eu caminho, eu tenho que manifestar a verdade. E a palavra vai dizer, através do apóstolo Paulo, que eu exalo o bom perfume de Cristo. Então, ou seja, se eu sou a igreja e eu manifesto a verdade, onde eu chego, a verdade tem que chegar. Onde eu chego, eu tenho que manifestar o bom perfume de Cristo.
E você falou, enquanto você falava aí, e o Paulinho também, vocês usaram várias vezes a palavra transformação. Em Romanos 12, 2, vai dizer que eu devo transformar a minha mente. Num princípio salvífico, lá em Filipenses vai dizer que eu tenho que desenvolver a minha salvação. Então, para eu desenvolver a minha salvação, eu tenho que colocar em prática Tiago 1:21. Eu acolher a palavra com mansidão no meu coração, me submeter a ela, e aí eu me submetendo, Colossenses 3 vai dizer que habite ricamente em vós a palavra de Deus. Bom, estou colocando todo esse monte de texto bíblico aqui para mostrar que a parola também ela é bíblica, né? Para que no final do dia a gente chegue à seguinte conclusão. O meu estilo de vida ela tem que ser um estilo pautado na palavra. E aí, uma mente religiosa, não uma mente brilhante, mas uma mente religiosa vai dizer o seguinte: bom, então, a adoração como estilo de vida, ela é uma adoração onde eu tenho um estereótipo, ou seja, eu manifesto no meu vestir, eu manifesto no meu falar, eu manifesto na forma como eu me porto. Mas será que, de fato e de verdade, isso é um estilo de vida? Será que a minha roupa, será que a minha vestimenta, será que o meu corte de cabelo, ele vai manifestar uma adoração de fato e de verdade? E aí vem um ponto que vocês usaram várias vezes a palavra transformar. Porque, na verdade, eu só vou manifestar uma verdadeira adoração quando eu, de fato e de verdade, tenho o meu coração tão cheio, tão transbordante da palavra. Kenneth Hagin, em um dos seus livros, ele conta que se você estiver tão cheio e tão transbordante da palavra, no momento de pressão, quando você sofrer essa pressão, a única coisa que vai se manifestar em você vai ser a palavra. Então, será que eu, de fato, diante de toda a sociedade, vocês utilizaram uma fala que ela me soa de uma forma como um alerta, um alarme. Porque se eu, na sociedade, eu não estou... Na verdade, se eu, nessa sociedade, eu estou pegando o seu sotaque, e eu não estou imprimindo o cristianismo, de fato e de verdade, será que eu estou dentro do meu coração transbordando essa palavra? Será que a palavra está habitando em mim de forma tão gritante que eu, de fato e de verdade, eu estou contaminando as outras pessoas? Uma mente religiosa vai olhar isso de uma forma, não, você está usando um juízo contra mim. Mas a palavra ela me fala que eu posso julgar com os padrões da palavra, não com os padrões religiosos que eu julgo ser a palavra. E aí sim eu posso ter uma atitude de adoração na minha atitude. Deixa eu fazer um adendo. Eu ia fazer isso antes, mas o que você falou, e o Sim vai encontrar isso com o que eu estou falando, que é a seguinte coisa. Eu estava trazendo no coração aqui uma ministração que eu escutei há muitos anos atrás, que o pastor perguntava a seguinte coisa: vocês sabem a diferença entre um termômetro e um termostato? Você sabe, Gutão, a diferença entre termômetro e termostato? De bate-pronto, não. Só enrolaria. Então vamos lá. Sem embromation. O termômetro é aquele que afere a temperatura de um ambiente. Então, se eu me comporto como um termômetro, eu vou chegar num ambiente hostil, muitas vezes, vou chegar num ambiente lá fora no mundão, vou olhar em volta de mim e falar assim, realmente o mundo está esquisito. Realmente eu não estou sentindo aqui a presença de Deus. Realmente o culto hoje foi frio. Enfim, uma série de constatações. Agora, quando eu me comporto como um termostato,
diferentemente do termômetro, ele tem a capacidade de mudar a temperatura do lugar. Então, nós como cristãos, não só dentro da igreja, mas também no mundo, nós temos que ser mais termostatos e menos termômetros. A gente hoje tem se limitado a simplesmente constatar que o mundo está perdido, mas talvez tenhamos perdido a capacidade de falar assim, não, eu vou mudar isso aqui. Onde eu chego, foi o que o senhor falou, aonde eu chego, a verdade chega. Aonde eu chego, o fogo chega junto comigo. Né? Temos que ser mais termostato e menos termômetro. E aí, acho que uma palavrinha que está em moda, e aí eu vou encerrar minha participação aqui para jogar para vocês, palavrinha que eu tenho escutado muitas e muitas vezes, que acho que falta muitas vezes no estilo de vida do cristão. Intencionalidade. Mais até do que talvez transformação, como nós cristãos deveríamos nos comportar no mundo lá fora. Nós deveríamos ser mais intencionais naquilo que a gente faz. Fazer as coisas de forma talvez mais proposital, né? E não simplesmente esperando uma brecha, quem sabe uma oportunidade aí, a gente trazer uma palavra de alento ou fazer, apresentar Jesus para alguém. A gente fica na moita, a gente fica na espreita, muitas vezes só esperando. Precisaremos talvez ser mais intencionais. O que vocês acham? Paulo vai falar isso a Timóteo, né? Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Ou seja atemporal nisso. Mas eu gosto muito de citar os avivalistas, né? E Dwight Moody, ele fala muito disso. A cada 100 pessoas, 99 lerão você, uma apenas vai ler a Bíblia. Então, nós começamos esse bloco aqui falando sobre uma fala que, para mim, ela é muito gritante. Paulo falando, vós sois cartas lidas. Ou seja, as pessoas estão vendo as nossas atitudes, estão vendo as nossas reações, as pessoas estão examinando exatamente quem nós somos. Tem um livro aqui, muito interessante, que é de Bill Hybels, que ele fala assim, quem é você quando ninguém está olhando? Né? Então, ou seja, isso aqui, ele vai falar basicamente para você a respeito de caráter, e caráter expressa adoração. Sabe, é muito bacana eu estar dentro do meu contexto de igreja, o meu pastor, ele me dá a permissão de eu subir no púlpito para que eu pregue, o meu pastor me dá uma sala para que eu ministre os valores e princípios da igreja, mas, a bem da verdade, dentro de casa é onde as pessoas vão ver de fato, de verdade, quem é o Wilson, quem é o Mente Brilhante, sabe? Eu acho que é isso o ponto. Nós estamos hoje vivendo de uma forma onde nós nos esquecemos, quando o próprio Paulo fala para Timóteo, faça o trabalho de um evangelista. O chamado de Timóteo não era evangelista, mas ele está falando, olha, é necessário, existe agora uma necessidade. E aí o Gutão começou no bloco anterior falando a respeito da grande comissão. E quantos de nós hoje estamos expressando e manifestando um caráter tão leviano, onde nós estamos deixando de manifestar a graça e a glória de Deus, porque nós temos vivido e revestindo-nos com uma capa de religiosidade. Quando a palavra fala, cuide dos órfãos, cuide das viúvas, quando, na verdade, nós não estamos fazendo nada disso, mas nós estamos todos os domingos no culto, erguendo as mãos, cantando louvores. E a bem da verdade, e aí eu vou pegar aquilo que o Manga falou aqui, que foi de uma forma excepcional que ele falou, quando nós o provocamos falando como que você vê a adoração num dia tão diferente como que nós estamos vivendo. E ele falou, eu estou indo para as ruas dar alimento aos pobres, estou dando roupas, ou seja, eu estou cuidando dos órfãos e eu estou cuidando das viúvas. Ou seja, eu estou sendo lido pelas pessoas. Maravilhoso. Gente, chegamos ao final, então, desta segunda parte da Parola 61, a respeito de adoração, com o nosso convidado especial, Guto Amêndola.
Esperamos você no terceiro bloco, no terceiro e último bloco dessa parola. Até já. Tchau, tchau.